seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Centelha Japamalas. Este aqui é um canal que derivou da minha confecção de japamalas, Centelha Japamalas, onde eu e apenas eu confecciono japamalas de forma totalmente artesanal e personalizada para você. Esse canal aqui, ele vai tratar não só de japamalas, mas também de um processo de autoconhecimento e espiritualidade, essa busca que a gente que busca japamalas muito provavelmente está caminhando aí nesse trajeto. E o autoconhecimento, gente, eu gosto inclusive de chamar de autoconsciência, né? Porque a gente às vezes vai aí nesse caminho de ir descobrindo, né? Mas não é uma coisa que você chega, olha e conhece, entendi, beleza, e deixa lá. É processual, né? É transitório, tem altos e baixos, é cíclico, enfim, é um processo completíssimo, assim. Então eu gosto de falar autoconsciência porque é aquela sensação de que a gente vai estar conhecendo tudo dentro de nós. E nesse processo a gente está consciente. Então, a autoconsciência seria você estar sempre atento e atenta, né, a tudo que está acontecendo, ao que você está sentindo, ao que você está pensando, ao que você está falando, ao que está rolando na sua vida, né, como reflexo aí de quem você é, do que você está, enfim, emanando, vibrando, projetando. Então, refletindo também. Então, gente, essa autoconsciência, ela tem aí alguns pilares, digamos assim. Existem algumas ferramentas, vou chamar de ferramentas, que vão te auxiliar nesse processo. O vídeo que eu coloquei há uns dias atrás falava sobre a influência da lua nos rituais que a gente faz. E eu falei bem especificamente do ritual de consagração do Japamala. E aí algumas pessoas me deixaram perguntas embaixo, falando para eu falar mais sobre esse processo da lua, sobre essa influência da lua na Terra e principalmente em nós mulheres. Mulheres se interessaram por isso e para mim é muito interessante vir falar sobre isso, porque depois que eu passei por uma formação em sagrado feminino, que eu busquei esse conteúdo, me aprofundei, a minha vida se transformou muito. Assim, a sensação de liberdade, de empoderamento, de autoconfiança e de conexão comigo mesma e com a natureza aumentou demais. É algo que eu indico para todas vocês. E só que, por um lado, né, uso isso muito comigo, acabo usando com as minhas mentoradas, com as pessoas que fazem atendimento comigo, mas acaba que eu não venho trocar aqui com vocês. Nunca falei disso assim muito especificamente, porque não sei porquê. Mas já que é do interesse de vocês, eu vou passar um pouquinho que eu sei sobre isso, que eu acho que é suficiente para quem nunca teve, de repente, contato com isso, começar a experimentar. Bom, primeira coisa, o feminino, né, gente? E nesse vídeo aqui, quero falar para vocês bem sobre o que eu vou falar, né? Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o autoconhecimento a partir dessa conexão com a Lua. Como é que a gente faz essa análise, né, a partir da lunação? Então, como é que a gente conecta o nosso ciclo menstrual, que a gente chama de lua interna, porque é o nosso ciclo, a nossa lunação interna, com a lunação externa, com a lua que está lá no céu, né? Como é que a gente faz essa conexão aí e utiliza essa ferramenta para se entender mais, para se conhecer melhor, mais profundamente? A lua, gente, é o arquétipo do nosso inconsciente. É aquele astro escuro que é iluminado pelo sol. A gente só vê a lua porque ela está iluminada. Tem ali a consciência, né, que é a luz do sol iluminando. Então, por isso que a lua, ela tá tão relacionada aos mistérios, àquilo que está escondido, né? A sombra da nossa consciência, né? Então, é o que é misterioso, é o que é intuitivo, é o que não tá visível, não tá, assim, exposto, né? Ela tá ali escura, ela está na noite, né? Então, tudo isso, gente, tem muita conexão com o feminino. Nós, mulheres, temos esses mistérios e principalmente nós somos cíclicas.
Então, gente, diferente do masculino, né, que tem uma linearidade, eles vão ter outros ciclos, né, solar, enfim, o homem é outra forma de existir, digamos assim, o masculino tem outra forma de existir e de se conhecer e de se perceber na natureza, mas para nós mulheres, né, a gente está num mundo, gente, numa sociedade em que isso é extremamente renegado. Existe um preconceito, existe uma não querência, né, de que isso esteja no nosso dia a dia. Por quê? Porque o que acontece com nós mulheres quando a gente cicla? A gente vai ter diferentes níveis de produtividade, a gente vai ter diferentes atividades, diferentes energias vibrando em nós, né? Então a gente vai estar mais para uma atividade do que para outra, dependendo do nosso ciclo. E isso na sociedade, gente, não queremos isso. Coloca aí um absorvente interno, toma aí um Advil. Ai, gente, será que eu podia falar o nome do remédio? Tudo bem, toma aí um remédio pra cólica e vamos lá, entendeu? Calça jeans, calça preta pra não manchar e vamos lá, entendeu? E finge que nada tá acontecendo. Só que, mulheres que estão aqui me ouvindo, a gente consegue fingir que nada está acontecendo? Não consegue. Porque vai ter aquele momento do ciclo que a gente vai ficar um pouco mais atrapalhada, o equilíbrio vai ficar comprometido, a gente vai esquecer o que vai fazer, gente. Aí, aquilo que nunca te irritou vai acontecer, você vai ficar tipo, querendo matar, entendeu? Então, é assim, né? A gente é assim, não tem o que fazer, né? E a gente tenta não ser, esse é o ponto. Então, aquele dia que eu falo, hoje eu não quero fazer nada. Ai, minha perna tá pesando, eu tô com, sabe, não, hoje eu queria ficar só quietinha. A gente às vezes, muitas vezes, a maioria de nós, né, não tem essa possibilidade. Então a gente se coloca ali a carapaça e vai pro mundo, né. E só que o que acontece, né, entender e saber que isso é um processo natural e que tá tudo bem ser assim e que inclusive você pode ir projetando, sonhando, estruturando e planejando uma vida onde a sua ciclicidade caiba, sabe? Como é que isso pode ser possível para nós em algum momento, né? Como é que eu posso me conectar com isso de uma forma, inclusive, que eu consiga ser tão produtiva na TPM quanto eu sou na pré-ovulação, que eu consiga ser tão produtiva quando eu tô menstruando quanto quando eu não tô, sabe? Então o que acontece? Isso também é importante, né? O nosso ciclo, gente, ele começa no primeiro dia de menstruação, mas ele vai até o outro primeiro dia de menstruação, ou seja, a gente não tá num ciclo só quando vê lá o sangue. A gente tá mudando quando a gente também não tá sangrando. Tem muita coisa acontecendo. E a gente ignora muitas vezes, né? A gente tá lá, tipo, de boa, passando por todas as coisas, inconsciente dos processos, mas tá tudo acontecendo lá, hormônios, lua, enfim. E aí, quando sangra, eu menstruei, né? Outra coisa que às vezes a gente repara também um pouquinho mais é a TPM, né? Porque para muitas de nós é bem desafiador. E tem conexão também com a nossa vida, assim, né? Não é de graça que a gente sente isso. E quando a gente começa a se conectar com essa sabedoria, conosco mesmas, né? Com o nosso útero, com o nosso ciclo, muitas vezes esses sintomas, inclusive, vão melhorar. Porque a gente vai começar a entender o que a gente precisa naquela época, o que está acontecendo. Enfim, é um universo, é uma coisa muito linda. Então, essa produtividade de quando você vai estar menstruando, por exemplo, ela vai ser totalmente diferente da produtividade quando você está na pré-ovulação, por exemplo, né? Então, o que eu produzo? De que forma eu produzo quando eu estou nesse período? E o que eu produzo, de que forma eu produzo quando eu estou em outro período, percebe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui. Quando a gente está na pré-ovulação, que é aí logo depois que acaba, né, o sangramento, a menstruação, a gente tá com um pico de testosterona, a gente vai estar assim com mais energia para realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês vão perceber que vocês querem estar mais com as pessoas, né? A gente quer se comunicar mais, fica mais fácil se comunicar, fazer atividades sociais, trabalhar bastante, marcar várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem energia para isso.
Quando a gente está no período menstrual, essa energia para fazer isso já mudou totalmente. São outras coisas, né? Então, a gente pode ser que você, por exemplo, isso aí a gente vai falar hoje sobre a mandala, então você vai reparar, é isso que você vai começar a reparar, né? Quando você está menstruando, é melhor para você fazer o quê? De repente escrever, estudar mais, ou apenas descansar mesmo, né? Ou então você prefere estar ali com o seu oráculo, né? Mexer com as suas coisas ali de bruxaria, ou você prefere estar na natureza, né? Ou você gosta de, sei lá, comer uma coisa diferente, mas não é que você não está produzindo, você está produzindo de uma outra forma. A produção, a nossa produção, quando a gente está menstruando, é de serviço. Então, muitas vezes a gente vai menstruar e é um bom momento para fazer atendimentos, né? Para fazer rituais, às vezes né? Então, é uma outra coisa ali. A gente tá com o corpo passando por um processo de transformação. É uma morte. Olha que importante esse processo, né? É uma morte e uma vida ao mesmo tempo. Porque tá indo aquilo que não serviu, aquilo, né, o ciclo tá finalizando e ao mesmo tempo ele tá começando um novo, né? Então, porque o sangue é aquilo que dá a vida. Então, por isso, inclusive, que existe o ritual de plantar a lua, né? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui, eu quero, comenta para eu poder saber, né? Porque às vezes o vídeo é antigo, alguém põe lá, eu quero, eu não lembro mais o que é. Então, se você quiser que eu fale mais sobre isso, coloca aqui nos comentários. Quero plantar a lua. Quero plantar a lua. E aí eu trago num outro vídeo aí como que faz esse ritual, tá bom? Então vamos lá, gente. Depois dessa super mega introdução de quase 10 minutos, desculpem por isso, eu vou me empolgando. Vamos para a mandala. Gente, esta daqui é a mandala lunar oficial, digamos assim. Tem um site, você pode comprar, né? Ela tem, ó, aqui até um recadinho que eu ganhei. Ela tem que ir falando do ciclo, ó, como é que funciona, o que acontece em cada parte. Aí fala da menstruação, da menopausa. Tem, nossa, tipo maior lindo, tem textos, tem uma coisa super feminina, tem as datas, tudo certinho. E tem a mandala, né? Tipo, além de tudo isso, ela é tipo um diário também, então tem bastante espaço vazio para você colocar o que você quiser, escrever os sonhos, colocar como é que você está se sentindo, enfim. E tem aqui, gente, os circulinhos que vão ser preenchidos, tá vendo? Aqui em volta tem as fases da lua e aqui a gente preenche como a gente está se sentindo, quando que menstruou. Agora, é possível fazer um acompanhamento do seu ciclo sem isso daqui? Sim, totalmente possível. E é isso que eu vou ensinar aqui pra vocês. Isso daqui é tipo Nutella, entendeu? Eu experimentei esse ano, adorei, muito legal. Mas você que não tem, ou que não, enfim, não quer ter agora, quer experimentar, e eu até indico, experimente primeiro um caderninho, tá? Se você quiser fazer essa mandala de forma cíclica, redondinha, você encontra na internet. Escreve mandala lunar, PDF, alguma coisa assim, vai aparecer um monte lá na internet para você imprimir e pintar, né? Então aqui, nesse tipo de mandala redondinha aqui, como é que funciona, né? Eu não sei se vai dar pra ver muito bem no vídeo, mas você vai acompanhando aqui os dias, tá vendo? Então, por exemplo, tá indo aqui. E aqui nesses intervalinhos, você vai colocando como é que você se sentiu. Então, eles indicam aqui que você escolha um símbolozinho. Então, por exemplo, senti dor, aí coloca uma setinha. Fiquei doente. Ou, eu tava feliz, eu ponho sempre um sorrisinho o dia que eu tava feliz, assim, feliz, ou fiquei triste, ou fiquei com sono, ou fiquei cansada, com um símbolozinho. E aí você vai acompanhando, né? Você pode pintar também. A única coisa que eu pinto, gente, isso é como eu faço, são os dias de sangramento. Então eu venho aqui embaixo, que tem um sanguinho, ó, que tem uma gotinha, não sei se dá pra ver, gente, as gotinhas aqui. Então sangrou, pinta as gotinhas e faz um risco vermelho. Então tipo risca assim, ó, pá, começou o ciclo. Aí pinta vermelhinho, 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 até acabar, né? E aqui eles indicam também, aqui porque nesse caderninho aqui eles dão exemplos, né? Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, tem a mandala pintadinha aqui como exemplo, tá?
Mas é muito pessoal e como eu falei pra vocês, dá pra fazer sem isso daqui. Então vamos lá, como faz? Você vai pegar um caderninho, pode ser um caderninho pequenininho, qualquer caderninho assim, que vai ser o seu acompanhamento, tá? E aí, o que precisa ter ali? Vai ter o dia, né? Dia, mês e ano e tal, tipo uma agendinha. A lunação, então que lua que tá. Então, para isso também é interessante você ir na internet ou ter um aplicativo, alguma coisa para você saber que lua que tá, né? Também facilmente você encontra na internet. Então, você anota lá. Dia que nem hoje, hoje é 23? 23 de novembro do ano tal, quarta-feira. Hoje é terça. Põe lá o dia, mês e ano. Aí você vai colocar como que você está sentindo tal, e a lua. Então, lua minguante. E aí você pode colocar também, se você tem conexão com a astrologia, que signo que tá a lua, né? Aqui na mandala é bem legal nessa mandala porque tem o sol, né? A lua e Vênus, onde está Vênus. Então vamos lá, só para vocês terem uma noção aqui, vou falando do de hoje. Nós estamos dia terça, 22 de novembro. Então a gente tá numa lua minguante, né? Ela tá caminhando pra nova. Sol tá em Sagitário, Lua está em Escorpião e Vênus em Sagitário também. Tá vendo? Tem aqui os signozinhos. É super legal nesse sentido. E aqui já tem a luinha. Mas isso aqui você pode encontrar na internet e anotar. E aí, gente, nesse como eu tô me sentindo, o que é indicado? O ideal é que você faça logo cedo, quando você acorda, você se conecte, sabe? Isso é o certo, tá? Digamos assim, né? Certo, errado, não. Mas assim, o ideal, porque você vai estar mais purinha, sabe? Sabe aquela coisa que você acordou, nem olhou o celular ainda? Dá aquela respirada e percebe como que você tá, sabe? O que eu gosto de fazer? Eu já faço isso de manhã, mas ao longo do dia, às vezes eu vou percebendo outras coisas. Às vezes me deu uma cólica no meio do dia, às vezes do nada eu fiquei tipo, deu um bode, deu uma raiva, fiquei doente, deu uma dor de cabeça. Eu complemento, sabe? Naquele dia ali, que mais que aconteceu comigo. E assim vai, gente, diariamente. O ideal é vocês acompanharem aí por pelo menos um ano, 6 meses, no mínimo 6 meses, para vocês começarem a ter um panorama de como que vocês se sentem, como que você estava no início do seu ciclo, como é que você estava aí quando a lua estava minguante. Então, lua minguante eu fiquei mais assim. Porém, eu estava em outro momento do meu ciclo interno, minha lua interna, né? Então, a lua estava minguante, mas eu estava crescente. Então, como é que eu estava? Né? E aí vocês vão começando a perceber, fazer ali um panorama, digamos assim, é um autoconhecimento, vocês vão tendo um panorama, sabe? Quando que teve dor no seio, quando que não teve, que momento ali que foi essa dor, sabe? Se você discutiu com alguém, como que você se sentiu. Então é tudo, sabe? É tudo, tudo, tudo. A gente às vezes descola, né, as coisas que acontecem na vida, do nosso momento ali, mas a vida e a natureza e a gente, é tudo uma coisa só, né? Então, se você se sentiu chateada com alguma coisa, se você discutiu com alguém, se você teve um insight, se foi mais fácil meditar, mais difícil naquele dia, tudo isso é uma matéria-prima de autoconhecimento, sabe? Não ignorem essas coisas. E aí vai colocando ali para vocês irem tendo esse panorama geral. Então vocês vão começando a perceber esse ciclo, o seu ciclo. Nossa, mas como é que eu começo a utilizar? Como é que eu começo a fazer isso? No seu próximo ciclo. Então, poxa, comprei o caderninho e tal, quando é que eu começo? O primeiro marco para você começar, você pode começar a qualquer momento do ano, tá, gente? Esse aqui é desde o começo e tal, porque ele começa em janeiro e tal, ele começa a vender agora em dezembro, para já começar janeiro fazendo. Mas você pode começar no seu primeiro dia de ciclo. Como é que eu sei qual que é o meu primeiro dia de ciclo? É o primeiro dia de sangramento, tá? Mas, o que acontece? Tem mulheres, gente, que vão ter aquela borrinha de café durante um tempo.
eu às vezes fico, sei lá, uma semana assim, depois que vem o sangão mesmo. E aí é outra sensação, né? Mas quando a gente começa a aprofundar esse conhecimento, a gente vai se sentir naquela energia de já estar ciclando, tá? Então, vou dar o meu exemplo. Eu já fico não querendo mais estar com as pessoas, eu às vezes fico com o corpo mais pesado, né? Eu fico mais introspectiva. Nossa, é muito assim, não quero ver o WhatsApp, eu até vejo porque precisa, mas minha vontade de ficar quietinha, sabe? Então, às vezes você vai estar ali naquela borrinha de café, mas você já vai estar se sentindo assim. Você sente, sabe? Não duvide, gente, o que a gente sente é muito importante. E hoje em dia eu percebo. Então, ainda que eu não esteja sangrando super, eu já sei, já tô na anciã, que é o arquétipo de quando a gente tá sangrando, né? E aí esse vídeo vai ficar muito longo se eu continuar aqui, mas aí para cada alunação me pediram isso também, né? Me fala mais de quando a gente tá menstruando e tal. Eu vou fazer também um vídeo para cada lua, né? Como que ela interfere na gente e como que também qual que é a lua interna que representa a lua externa. Então, por exemplo, na menstruação é a lua nova, né? Então, você pode ser que você não esteja menstruado na lua nova, tá? Mas, arquetipicamente, a gente está internamente com a lua nova. E arquetipicamente a gente está na anciã, na senhorinha, tá? Então é por isso, gente, que ela é muito sábia. Para meditar é muito bom, para fazer nossas magias é muito bom, para estudar, né? Tem várias coisas assim, introspecção, reflexão, para fazer atendimento, às vezes é muito bom que a gente também está a serviço, né? A gente está ali trabalhando com a espiritualidade super aflorada. Geralmente vocês vão sonhar e lembrar dos sonhos nesse período, né? Pra mim, TPM e quando eu tô menstruando, eu sonho e lembro do sonho bastante, né? Então, os sonhos eles podem ser mais lúcidos. Então, é a sábia anciã, né? Que ela produz ali num outro lugar. Ela não vai estar correndo a maratona, marcando 5 reuniões, mas ela vai estar profundamente conectada consigo mesma, sabe? Fazendo aquela limpeza interna, se renovando, se poupando, se cuidando, muitas vezes cuidando do outro também. Mas esse é um cuidado espiritual, sabe? Não é exatamente estar ali para o outro. Mas principalmente essa introspecção e essa conexão com a espiritualidade é muito potente na lua nova, na sua lua nova interna, quando você está lunando, quando você está menstruando, sangrando, tá? Então, aí você começa a marcar a partir do primeiro dia de ciclo e continua, não para depois que para o sangramento, não continua, como é que você está sentindo, só você anota ali que parou o sangramento, né? Você pode usar, eu uso um lápis de cor vermelho, né, para anotar os dias de sangue. E quando tem a borrinha também de café que ainda tá meio marronzinho assim, eu pego um marronzinho ou coloco o vermelho mais clarinho para saber que aquilo ali tá começando, que não tá exatamente sangrando ainda, né? Mas o principal, gente, o marco é como é que você tá se sentindo, sabe? Então, às vezes eu sinto a borrinha, mas eu já sei que eu já tô no ancião, já tô me sentindo. E às vezes não. Às vezes vem a borrinha, mas eu combino, eu sei também que a lua, né? Então, por exemplo, às vezes você adianta um pouco a menstruação. Então, você já sabe, porque geralmente a gente vai menstruar ou na nova ou na cheia. Também é papo por outro vídeo. Mas, às vezes, daí você sabe se você tá um pouquinho atrasada, que não chegou na nova ainda, né? Ou passou da nova, ou se você adiantou um pouquinho, tava vindo a lua nova, você menstruou antes, né? Então, por que eu falei tudo isso, né? Para que daí você vai continuar marcando, não importa se o sangramento parou, o seu ciclo continua, tá? Ciclo não é dias de sangue, ciclo é todos os dias até o próximo sangramento. Certo? Acho que deu para entender mais ou menos como funciona, né? É uma anotação de como que você tá, né? A partir dos seus dias de ciclo. E por isso que começa no primeiro dia de sangramento, ou primeiro dia de menstruação, ou aquele dia que você considera que menstruou, sabe?
Então é isso, gente. Vocês me pediram para falar um pouco mais sobre isso. É um assunto que eu gosto muito. Então, se vocês quiserem que eu continue falando sobre ele, ou se ficou alguma dúvida específica que eu não abordei aqui, deixa nos comentários que eu preparo próximos vídeos pra gente conversar mais sobre isso, mulheres. E é isso, e nos vemos no próximo vídeo. Me siga lá também no @centelhajapamalas, onde você pode conseguir um orçamento de um japamala para você, saber mais sobre o meu trabalho com japamalas, meu curso também tá lá na minha bio, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.